Na segunda parte da nossa videoaula de gestão de contratos, nós vamos ver já então na prática como é que nós podemos utilizar o sistema. Nós vamos ver então a inclusão de um contrato, como é que nós podemos lançar um item nesse contrato, vamos alterar dados do contrato, a possibilidade de fazer a exclusão de um contrato, também vamos alterar itens no contrato, excluir itens no contrato, imprimir o contrato. Você já teve a observação de como é feito ali o modelo no Word na nossa primeira parte da aula, mas a gente vai dar uma repassada novamente, rapidamente. Fazemos consultas, relatórios e ver a questão de bloqueio e desbloqueio, lembrando que o bloqueio e o desbloqueio repercutem no atendimento do suporte e na abertura de OS. Então, nós vamos começar a nossa videoaula, então, aqui de gestão de contrato na sua segunda parte. Já vamos colocar a mão na massa, então. Vamos já direto ao sistema. E nós vamos aqui ter a possibilidade de estar fazendo, então, a nossa apresentação. Então, eu tenho aqui movimentação, gestão de contratos. Você vê que você já entra no módulo e você vai percebendo que há uma dinâmica aqui, quando você vai mudando. À medida que você muda aqui, a abinha aqui, dentro desse nosso page control, então, à medida que você vai mudando, você vai tendo a possibilidade, então, de observar que o menu à sua esquerda vai mudando também as alternativas, né? Bem, no básico, eu quero primeiro incluir um contrato. Então, eu tenho um novo contrato, vou fazer a inclusão aqui desse contrato. Quando eu dou inclusão, ele já automaticamente me leva à solicitação de quem é o cliente desse contrato. Eu vou dizer aqui que é um cliente que eu tenho cadastrado aqui. Então, deixa eu passar aqui, já está aqui a informação do cliente. Aí eu tenho aqui o tipo de contrato desse cliente. Esse cliente, ele é um contrato de manutenção de SF, é o contrato de CIMAC, vai ser um contrato de CIMAC gestão, esse nosso cliente aqui. Eu vou dizer o início do contrato, vou dizer que esse contrato, o início dele é no dia 1/2/2011. Vou dizer que é 1/1/2011. E vou dizer que o término do contrato é 31/12/2011. Aqui eu tenho a periodicidade do contrato, pode ser mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral, semestral, anual. Lembrando que são informações que vão estar relacionadas muito com a questão de estatística, né? Lá na frente você quer tirar um relatório analisando quais clientes que eu tenho que a periodicidade do contrato é quadrimestral, é semestral, é anual, você estudar reajuste e assim por diante. Então, é mais uma questão de logística que você vai ter que aplicar a tua informação. Outra situação é o vencimento. Esse vencimento, geralmente, é a data fixa, né? Por exemplo, o contrato começou no dia 1º, mas eu disse a esse cliente que o pagamento, primeiro pagamento, seria dia 20/1/2011. Pronto, então, o primeiro pagamento seria aqui. Tá? E o valor desse contrato aqui é um contrato modesto, é um valor de R$250. Tá? Modesto assim, se tiver 1.000 contratos desses, né? Então você está bem. E aqui eu vou dizer que aqui a responsável pela empresa é a dona Dilma. Tá? Dona Dilma está sem sobrenome aqui, Dilma anônima, eu coloco o CPF dela aqui. E aqui, se tiver, por exemplo, a questão do centralizador, que nós vimos na introdução, quer dizer, se eu tiver, por exemplo, essa empresa estiver dentro de um outro conjunto de empresas e tiver uma empresa que centraliza as informações, automaticamente seria aquela noção de matriz e filial, né? Hoje não se tem tanto essa questão da matriz e filial. Muitas vezes a pessoa tem várias empresas com nome diferente, mas você manda a cobrança para uma só. Agora, se você tem cada empresa, a questão financeira, porque a questão de contrato é um contrato por empresa, né? Agora, a questão do acerto, se não for centralizado, então você deixa como está, deixa zero, tranquilo. Aqui você tem a situação, se o contrato está ativo, bloqueado ou inativo. São as 3 situações de contrato. Né? Ativo, pode operar o contrato, o sistema inteiro. Bloqueado, por algum motivo, a questão do financeiro, inadimplência, você vai ter a possibilidade de fazer o bloqueio. Inativo é se você tem esse contrato stand-by. Você resolveu não excluir o contrato, porque é uma possibilidade de se fazer renovar o contrato, ativar o contrato a nível de futuro. Porque se você não for mais atender esse cliente sobre a perspectiva de contrato, o ideal seria mesmo você até excluir o contrato. É uma opção que você tem aí. Mas eu vou deixar aqui a questão do contrato como sendo ativo para ficar mais fácil, né, para a gente poder fazer a nossa análise. Uma vez eu coloquei as informações aqui, depois que eu passo do valor, ele vai então dar a opção de eu salvar.
eu salvo a informação, você percebe que eu já tenho a numeração do contrato, ela é criada automaticamente, já tenho aqui a informação. Percebeu quando eu cliquei aqui no grid, já me apareceu algumas informações? Quando eu vou navegando no grid, ele vai dizendo aqui o que eu tenho relacionado com os outros contratos. Mas aqui agora, eu posso fazer alteração de dados do contrato e posso excluir o contrato também. Então, quando você clica no grid, aparece a opção de você alterar. O que você pode alterar? Alterar tudo. O CIMAC, não, esse contrato não é CIMAC, esse contrato é uma outra coisa, eu vou e altero. O início está errado, daí eu vou inativar esse contrato. O vencimento é outro, o valor é outro, quando tiver alteração de valor do contrato. Então, você tem todas essas informações aqui que você pode estar utilizando. E uma vez você fez a alteração, ele vai te dar a possibilidade de salvar a informação também. Ou você pode excluir o contrato. Agora, uma outra situação que eu tenho, se você quiser já salvar essa informação aqui, nós não alteramos não, você pode salvar. Aqui a informação, partindo do pressuposto, teria alterado alguma coisa. Bem, você pode lançar informações, de repente nesse contrato você tem algumas observações que você gostaria de colocar. Percebeu que você coloca a observação, num processo de alteração, primeiro você tem que procurar alterar o contrato, vem aqui alterar, agora eu vou aqui em observações, coloco, terá atendimento, terá 2, 3 atendimentos on-site mensalmente. Pronto, é uma observação que eu coloquei aqui no contrato. Eu venho para o básico aqui, já tem a possibilidade de salvar. Então, esse contrato passa a ter observação salva aqui. Eu já vou mudando aqui, esse contrato não tem observação, e assim por diante. Estou mostrando a dinâmica, porque você vai estar trabalhando aí com o grid, à medida que você for clicando no grid, você vai tendo opções. Aqui, produto também, quando você clica, você tem opções aqui em relação aos produtos dentro do próprio contrato. Bem certo que, não sei se você percebeu, estou clicando aqui, mas está acontecendo nada aqui, ok? Clico aqui, acontece aqui. Significa que, para mim ter algum tipo de movimento aqui, eu tenho que estar dentro de itens. Então, estou aqui dentro de itens, eu tenho a possibilidade, então, de alterar, de excluir um item, ok? Do contrato. Você tem que entender essa dinâmica, porque é aqui que as coisas acontecem. Então, o sistema com essa dinâmica, à medida que você clica no grid, o sistema te pergunta o que você quer fazer. Tá? Aí, se você clica nesse outro grid aqui, se você está na aba itens, não vai acontecer nada. Se você estiver na aba item aqui, você vê que você tem a opção de incluir, alterar, excluir item. Se eu venho para básicos, automaticamente eu vou ter aqui relacionado com o contrato. Então, aqui quando eu clico aqui, não acontece nenhuma mudança significativa aqui. Então, é só um conceito. Cheguei aqui em itens, tem essas opções aqui. Mas o meu contrato, é esse contrato aqui que eu estou iniciando o contrato. Então, eu não tenho nenhum produto, nenhum serviço aqui contratado, lançado, e a minha proposta agora é fazer um lançamento. Bem, eu vou incluir um item. Então, estou aqui, incluir, no F2, ele vai perguntar para mim, que item você vai incluir? Quando você pede para selecionar os itens, você percebe que aqui, olha, você tem os itens, então, que estão no cadastro produto, tem um link dele com o contrato. Então, a primeira coisa que eu quero selecionar aqui uma questão aqui, eu vou selecionar uma nomenclatura qualquer, eu vou dizer que aqui é isso aqui, pronto. Percebeu que agora ele simplesmente dá a opção de salvar. Salvei, pronto, é um serviço, está vendo? É o que foi contratado, o serviço foi contratado. Só que eu quero colocar um outro item, só que tem um detalhe. O item que eu quero, ele não está aqui. Mas não está aqui. Não, tá, então o que eu faço então? Bem, eu vou ter que sair aqui, vou lá para o outro, esse produto no contrato, vou para o outro módulo do sistema, vou para um módulo à parte aqui agora, vou procurar então o CIMAC Gestão e vou fazer o link dos itens. Está faltando fazer, não está aparecendo lá porque eu não fiz o link. Então eu tenho aqui, pronto, olha, eu vou fazer um link aqui. Então eu venho aqui em produtos, eu quero ali fazer um link com o PIMPED, então eu vou pegar esse PIMPED aqui, vou alterar, aí eu chego aqui em gerencial, contrato clientes, ok? Fiz o link. Olha, eu quero mais, quero esse aqui também, vou alterar, vou vir aqui e vou fazer um link. Pronto. Eu quero alterar também aqui um monitor, vamos lá, monitor, encontrar um monitor aqui para dizer que a gente vai dar contrato em monitor também. Então, vou esse monitor aqui. Ok, vou alterar, vou dizer contrato cliente.
E eu também tenho aqui uma possibilidade de SF, né? Então eu vou procurar aqui, agora eu vou procurar aqui de outra forma, vou usar um Coringa, né? Vou usar um Coringa aqui e vou procurar SF, até porque eu não sei quantos SFs tem aqui, está relacionado com SF. Então tem aqui várias informações relacionadas com SF, que tem a palavra SF no meio, né? Mas eu tenho aqui o que eu quero, impressora fiscal. Então eu vou ter aqui a MP 2100, a impressora que eu quero que esteja contratada aqui, contrato cliente. Pronto, dados salvos. E eu tenho aqui a impressora MP4000. Então também vou fazer a mesma coisa. Aí talvez você me pergunte agora, olha, mas eu tenho como tirar um relatório dos itens que estão contratados? Bem, tem. Você pode criar o relatório lá no gerador de relatórios, né? Lá na questão de relatórios, produtos. Agora, o que você pode fazer, uma opção é essa, você vem aqui até relatórios, tá? Aí você vai aqui em produtos, vem aqui em tabelas de análise, e você cria um relatório aqui, onde vai te dar, né, ou você exporta para Excel, ou vai te dar a possibilidade de você fazer uma situação de impressão do relatório aqui. Uma outra coisa que você pode fazer, se você quiser apenas a informação em tela, o que você pode fazer? Você vem aqui, produtos, você vai fazer um filtro, aqui, ó, filtro. Tá? Você pegou o filtro, aí eu quero ver aqui produto que eu tenho que tem contrato cliente. Marquei aqui os produtos que eu quero, estou filtrar e me aparece. Vai aparecer aqui os produtos que tem. Percebeu? Não tem segredo nenhum, tem mágica, é só chegar ali e fazer. Eu faço o filtro, eu sei quanto, eu tenho aqui 20 produtos, então, aqueles meses que eu quero, se estiver faltando, depois você vai fazendo a sua configuração, não tem problema não. Tá, então, continuando aqui com o nosso lançamento, agora eu vou achar o que eu quero, né? Eu quero um PIN-PAD, então eu quero esse PIN-PAD aqui. Então, detalhe, eu coloquei a informação do PIN-PAD e aqui eu já me liberou para colocar algumas informações. Uma delas é o número de série. Então, que número de série é esse PIN-PAD? PIN-PAD BE89, coloco o PIN-PAD aqui. Posso colocar o número de patrimônio, se eu tiver um controle de patrimônio, né? Vou colocar aqui que meu controle é esse aqui. Vou dizer se esse contrato ele vai incluir, esse equipamento inclui peças ou não. Tá? E uma outra coisa que eu posso colocar é a imagem do equipamento. Então, eu busco, aqui eu tenho um detalhe que eu tenho que fazer, eu tenho lá um repositório onde eu vou colocar os meus itens, os meus produtos. Esse repositório é o quê? É uma pasta dentro do computador. Você percebeu que eu estou com uma pasta aqui? Ó, eu coloquei uma pastinha e nessa pastinha eu coloquei as fotos. Estou colocando as fotos Olha, estou colocando aqui as fotos exatamente dos equipamentos que eu estou contratando. Então, talvez a lógica seria a seguinte: você poderia tirar a fotografia do equipamento, colocar a foto no repositório, dizer a que se refere, né? Olha, aí você vai ter que interagir. Na medida que você está essa tela aberta, você pode ir tirando a foto, pode ir colocando a foto aqui no repositório, dizer que refere-se ao contrato X, pode colocar PIN-PAD contrato 6, por exemplo. Então, aí você vai ter que utilizar, porque é uma questão mais operacional. Né? Uma outra coisa que você vai ter que dizer, aqui a nível de sistema, a nível de configuração, você vai ter que dizer para o sistema aonde é que está aqui no sistema. Tem uma configuração do sistema onde você diz também em que pasta que está, porque o sistema ele vai buscar essa imagem do contrato lá na pastinha que você indicou. Então, se você vier aqui, utilitários, aí você tem aqui algumas situações, ferramenta configurador de estações. Então, no configurador de estações, você tem aqui diversas configurações, mas uma dessas configurações é exatamente onde estão os equipamentos de contrato. Eu estou dizendo que está esse endereço aqui, fontes, imagens, equipe, contrato. Se eu vier aqui, você vai perceber que eu estou fontes, imagem, equipe, contrato. Entendeu? Tá? Então, aí você vai pegar, vai fazer tirar a fotografia, colocar a fotografia dentro dessa pasta aqui, e aí depois você faz o link. É bem certo que essa é uma pasta que tem que estar lá no servidor do teu computador, porque as imagens são compartilhadas, essas imagens não estão gravadas na base de dados, né? A imagem que você grava só o link, você pode ter várias imagens. Eu posso colocar aqui o PIN-PAD, coloquei a primeira imagem, mas se eu quiser colocar mais imagem aqui também, lógico que seria uma outra imagem do PIN-PAD, mas isso aqui é só um exemplo, né? Se você quiser ver, mas eu não estou conseguindo ver, tem algum detalhe aqui, dependendo da qualidade da sua imagem, você pode aumentar a imagem aqui,
Tá? Se você tem uma imagem com maior resolução, você pode aumentar, ela vai ocupar a tela inteira. Então depende muito da resolução que você colocou. Aqui, por exemplo, eu coloquei imagens pequenas, né? Então quando você dá o zoom na imagem, ela fica pequenininha. Mas se você tiver uma imagem maior, então você pode dar o zoom, você vai ter a possibilidade de visualizar detalhes daquele equipamento que você está alocando ao cliente. Então é um recurso que você tem, esse recurso da imagem aqui. Tá? Feito isso, você vai fazer o quê? Vai salvar a informação do item. Né? Então você tem aqui o PIN-PAD, aí quando você consulta o PIN-PAD, você tem a possibilidade de ver as imagens, está vendo? Né? Quando você tem aqui o serviço, você não tem condições de consultar a imagem, clicou no PIN-PAD, né? E a regra, você clicou no contrato, você vai ter as informações aqui, né? Você clicou, aí você tem o item aqui, que você vai fazer a consulta, aqui no caso é o PIN aqui, ou a impressora. Então você tem essas informações aqui, ok? Bem, se você quiser excluir um item, basta você clicar aqui e exclui o item que você quiser. Se quiser alterar alguma informação, eu vou alterar o número do patrimônio, tem algumas coisas que você não vai conseguir alterar. Você pode alterar a inclusão, a questão das peças, você pode alterar a imagem, mas algumas coisas como o número de série não tem como alterar, porque como você altera o número de série? É um outro equipamento, então você tem que excluir um e incluir outro. Né? Então não justifica você alterar, está alterando uma característica que, no caso, nesse nosso caso aqui, né, ela se torna característica inalterada. Bem, uma outra situação em relação às consultas. Né? Então, quando você consulta aqui, faz consulta, você pode fazer diversos filtros. Não, eu quero ver aqui por tipo de contrato. Então, você vem aqui, eu quero saber o que eu tenho aqui, eu quero filtrar só para o CIMAC Gestão. Né? De repente, você tem aqui 500 contratos lançados, 1000 contratos lançados, você quer fazer um filtro. Né? Então, você pode fazer aqui a consulta. Né? Quero só ver o CIMAC Gestão. Não, eu quero ver os que eu tenho que são inativos. Eu quero ver os que eu tenho que são mensal. Então, você vai fazer a sua consulta da forma que bem lhe convir. E você pode criar. Você fez a consulta, clicou, fez o filtro, aí você vai, clica em consultar e você vai ter informação. Uma vez você fez uma consulta, uma outra situação que você tem é que você pode mudar a ordem dessa consulta. Não quero que seja ordenada por contrato, que seja ordenada por uma outra forma. Né? Eu vou dizer que eu quero consultar todos aqui. E você pode trabalhar mudando a ordem aqui, que é padrão do CIMAC, né? Você pega e clica e ele muda a ordem, está aqui, muda a ordem. Tá? Ou você pode vir aqui e fazer a consulta baseada na ordem que você estabeleceu aqui. Então você tem essas duas opções aqui. Depois que você tem essa informação, você tem aqui alguns recursos. Né? Você pode, por exemplo, pegar essa informação aqui que você fez o filtro e mandar para o Excel, exportar para o Excel, onde você vai ter a possibilidade de criar uma planilha com algumas informações. Né? Eu não quero todo esse monte de informação aqui, eu só quero aqui isso aqui de informação, ok. Né? Vou dizer aqui que eu quero também saber, no caso do cliente, qual que é a cidade, para eu poder fazer algum relatório, tirar alguma estatística, criar uma dinâmica e assim por diante. E aí eu tenho informação aqui. Esse Excel, eu faço aqui minha formatação, aí tem toda a informação. Se eu quiser imprimir isso aqui no Excel, gerar uma planilha, uma coisa assim, diferente, tudo bem, você tem esse recurso. Uma outra situação que tem é que você pode fazer a impressão dessa informação. Né? Então, você tem a impressão aqui, gera o relatório no padrão do CIMAC, com as informações já estão pré-definidas, né? Informações que são essenciais, né? Que você tem período, você tem o status do contrato, assim por diante. Se você percebeu aqui, eu coloquei informação de valor, mas vamos supor que você não quer, que vai fazer um relatório para alguém fazer ali, tirar uma listagem, fazer uma conferência, e você não, eu não quero que saia valor dos contratos, eu não quero esse total, essa informação ela é restrita. Então você desmarca aqui. Desmarcou, imprimiu, está aqui, então não veio o valor está zerado. Tá? Uma outra situação, como eu disse, você pode mudar a ordem do contrato, e aí você quer um contrato, você perceber nesse relatório aqui, você tem os contratos, você fala, mas eu gostaria de uma coisa mais completa agora, eu gostaria de sair também os equipamentos. Aqui você tem um filtro, né, como foi o filtro que você preparou, mas então, para sair o equipamento, você vai pegar um contrato analítico, relatório analítico, você clicou aqui, relatório analítico, então você tem aqui o que foi locado para cada cliente. E você pode fazer o filtro que você achar necessário, né? Ok? Uma outra situação é se você quiser ver aqui um centralizador e assim por diante. Então, você tem uma série de informações, né? Eu quero saber o que vence no dia 15. Então, você tem um contrato por faixa de valor, de X a Y. Eu quero só os contratos acima de R$250. Então, vai ser de 240 aqui a 260. Então, eu tenho as informações aqui. Ok?
Então, essas são informações. Você também tem a opção aqui de fazer o bloqueio do contrato que você marcou, né? Você faz o bloqueio do contrato. Você pode também desbloquear esse contrato. Então, você tem essas situações aqui que você pode estar trabalhando com o contrato. E fazer a impressão do contrato dentro daquilo que a gente já observou na parte primeira de nossa aqui, observação. Então, não selecionei nenhum modelo, ele vai sair aqui dessa posição. Ok, então essa segunda aula, você teve a segunda parte da nossa aula então de contratos, gestão de contratos, nós tivemos a possibilidade de ver, interagir com o sistema, entendendo, só para recordar, que quando você clica aqui então, olha, não está acontecendo nada, né? Porque tem um vínculo com a aba. Eu cliquei aqui, eu tenho as informações. Né? Tem aqui a observação, eu cliquei aqui, eu tenho as informações. Né? Então, é uma dinâmica no sistema simples de você trabalhar, mas com muitos recursos de informação que você pode estar tirando do sistema. Aí depois, nós vamos, na terceira aula, ver a parte aqui, que é a questão de como você faz acerto, a questão da cobrança e assim por diante. Então, com essa parte que nós acabamos de observar, você já tem condições de lançar os seus contratos e já começar a fazer o gerenciamento aqui, utilizando esse recurso, que é um recurso útil, compacto e que você não vai ter tanta dificuldade em estar entendendo a lógica aqui do funcionamento dele.